minha boca anunciará vossa justiça. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, terça-feira, dia 15 de abril, Semana Santa. Santifica, Senhor, nossa semana. Santifica, Senhor, o nosso dia. O refrão do Salmo nos diz: minha boca anunciará vossa justiça. Nós precisamos testemunhar, vivenciar a justiça de Deus. E como ver a justiça de Deus? Sendo justos. Nós precisamos aprender a viver a justiça, a viver a santidade. Não temos que ter medo das contrariedades e nem nos calarmos diante das injustiças. Se não podemos movimentar, fazer alguma coisa, temos que rezar. Rezar para que a justiça aconteça, para que a justiça seja feita todos os dias. E é o que eu digo, a justiça de Deus, diante daqueles que são oprimidos, marginalizados, que passam tantas necessidades, que são injustiçados. Peçamos, Senhor, nos dê a graça, Senhor, de podermos anunciar o Teu amor, a Tua graça, a Tua bondade, o quanto és amoroso, o quanto és misericordioso. Viva a justiça hoje, viva o amor no seu trabalho, na sua ida para o seu trabalho, em sua casa. O texto que vamos meditar hoje é tirado do evangelista São João. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes me seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, porque não posso seguir-te agora? Eu daria a minha vida por ti. Jesus respondeu: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Jesus nos diz no texto 2 vezes usa o termo em verdade. Isso era uma forma de trabalhar assuntos graves, assuntos delicados. A traição. Jesus escolheu Judas.
Jesus escolheu os seus discípulos. Não foram os discípulos que escolheram Jesus. E mesmo assim, alguém o nega, alguém o trai. Até quem sabe por não saber, não ter entendido, ou quem sabe para querer provocar Jesus a uma rebelião, não tinham entendido ainda totalmente a missão de Jesus. E aqui nós percebemos, né, que Jesus está profundamente comovido diante da traição. Um golpe duro diante da dor e do sofrimento que o espera. Imagine, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus sabendo tudo o que estava acontecendo. A traição do amigo, de quem partilha o próprio pão, de quem Jesus lava os pés. Mas é interessante, porque aí está a liberdade. Jesus não impede Judas que o faça. Olha o tamanho da liberdade que o Senhor nos dá. Mesmo sabendo das dificuldades, mesmo sabendo da dor, Jesus ali poderia ter abrido o jogo, falado para os discípulos: Judas me traiu, ele está negociando a minha morte. Mas Jesus fica em silêncio, até porque era necessário. Judas suportou sem medo a dor dos olhos de Jesus, mas fechou a porta atrás dele resolutamente. Com certeza Jesus aqui, quando Jesus dá o pão para Judas, com certeza Jesus olha profundamente nos olhos de Judas. E naquele olhar querendo dizer assim: Judas, você vai fazer isso mesmo? Mas Judas está fechado, decidido. O Senhor molhava seu pão no mesmo molho de Judas e o dá a Judas. Isso significava o quê? Esse molhar o pão no mesmo molho de Judas era uma cortesia reservada quase exclusivamente aos hóspedes mais honrados e amigos diletos. Olha só esse gesto de Jesus. Mesmo diante da traição, Jesus, nesse gesto que Jesus faz, parece um gesto até normal, mas aqui Jesus está mostrando que Judas era um amigo dileto. Nesse momento, com certeza, os olhos de Cristo devem tê-lo fixado com toda a franqueza. Como que alguém pergunta: podes fazer isso? Queres fazê-lo realmente? Depois de tudo, o que passamos juntos, o que nós vivemos, você vai fazer isso? Mas Judas está obstinado, já foi longe demais. Não poderia voltar atrás desse compromisso. O que poderia acontecer a ele? É como que ele dizia: não tem mais volta. Mas era uma decisão livre de Judas. E com certeza nesse gesto aqui de Jesus, Jesus deu todas as oportunidades para ele voltar atrás. Meus irmãos e minhas irmãs, olhando para Judas, para esse momento agora, para essa cena do Evangelho, olhemos para nós. Quantas vezes nós temos traído Jesus? Quantas vezes traímos nossa família? Quantas vezes traímos os nossos amigos? Mas quantas vezes traímos a nós mesmos? Nos enganamos com falsas propostas, falsas ilusões. Quantas e quantas vezes viramos as costas para a nossa consciência, enganamos os outros, manipulamos as pessoas? Nós precisamos voltar. Jesus também quer olhar no coração de cada um de nós. E Ele nos olha quando lemos Sua palavra. Ele nos olha na adoração eucarística. Ele nos olha quando comungamos Jesus. Ele nos olha no sacramento da reconciliação e da confissão. Jesus nos olha profundamente. Jesus nos quer. E digo para você agora, se você vive uma situação grave de pecado, um erro grave, que você se martiriza, que você se machuca, você está se machucando, e se você está mergulhando numa depressão por aquilo que você fez, procure uma confissão, procure ajuda, procure oração. O Senhor está sedento, como Ele olhou nos olhos de Judas, Ele olha agora nos teus olhos e diz: eu te acolho, tem jeito, volta para casa, eu te amo, eu quero você perto de mim. Tira essa dureza, quebra essa casca do seu coração. Temos que quebrar a casca do nosso coração, meus irmãos e minhas irmãs, colocar o nosso coração em nossa vida. Vivamos com alegria,
com intensidade, olhando para essa cena, não para condenar Judas, mas olharmos para a nossa vida, para o meu coração, porque muitas vezes eu tenho traído Jesus. Quando eu não assumo um compromisso, não levo até o fim. Quando eu fecho meus olhos para a necessidade das pessoas. Quando eu não me abro, quando eu não sirvo na minha comunidade os dons que eu tenho, os talentos de música, talento de catequese, para coordenar a comunidade, coordenar um grupo. A liturgia, tantos lugares. Quantas pessoas que têm tanta capacidade e traem Jesus porque não colocam-se a serviço para a salvação de almas. Lembre bem, nós estamos servindo em nossas comunidades para salvar almas, para trazer as pessoas para mais próximos de Jesus. Assuma esse compromisso, renuncie a todo pecado, a todo erro. Senhor Jesus, Tu conheces todas as minhas possibilidades de traições, das nossas traições repentinas, reviravoltas que ferem o Teu coração, sempre em agonia até o fim do mundo. Todos levamos em nós as trevas de Judas, a impulsividade de Pedro, o amor de João, e por todos te oferece, Senhor, porque nos amas até a morte. É a Tua glória, é a glória do Pai. Obrigado, Senhor. Louve ao Senhor, agradeça ao Senhor, que mesmo diante das nossas traições, o Senhor faz como Judas, está conosco. Obrigado, Senhor. E queremos rezar juntos a oração pelo processo de beatificação do servo de Deus, Padre Léo, vivendo essa Semana Santa, que Padre Léo tanto vibrava aqui em Betânia, com nossas vias sacras, as reflexões das vias sacras que nós fazíamos aqui em Betânia, a própria via sacra que Padre Léo fez sozinho, roçou todo o caminho da trilha da cura, preparando essa via sacra, esse caminho até o Monte Tabor, como ele gostava de chamar, para estarmos juntos. Que o Senhor nos santifique, que Padre Léo interceda por nós, por nossa conversão, por nossa mudança de vida. Pai Santo, nós vos louvamos e vos bendizemos, e lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida foi marcada pelo grande amor ao coração do vosso Filho e pelo acolhimento aos mais necessitados, tornando-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Concedei-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós. Convido você, meu irmão, minha irmã, a vir visitar Betânia, aqui em Santa Catarina, em São João Batista, fazer um retiro conosco. Quem sabe fazer uma experiência vocacional, um caminho vocacional. Você jovem, quer entregar um ano da sua vida a Jesus, no serviço aos irmãos e irmãs, no acolhimento aos dependentes, mas também na evangelização, nos retiros e nossos eventos, servir ao Senhor. Venha viver Betânia, venha ser Betânia. E que nessa bênção o Senhor te acompanhe no seu dia de trabalho, te acompanhe aí na sua casa, em suas atividades, em suas viagens, em seus propósitos, trazendo paz, alegria e sempre a luz, o discernimento do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus os abençoe.